vídeo anterior falamos sobre o convite que o pastor às vezes nos faz para poder nós coordenarmos o ministério infantil, seja de campo ou congregação. Falamos também sobre os primeiros passos que se deve dar depois que nós aceitamos o convite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, que é a escolha das pessoas que vão trabalhar conosco. Hoje eu estou aqui de novo com vocês, mais uma vez com mais um dos meus coletinhos. Olha só, esse aqui é vermelhinho, tem uma bonequinha, aqui do lado tem ovelhinha. São os coletinhos que eu uso para poder evangelizar as crianças, o lacinho que geralmente eu ganho. Depois que você, lá naquele famoso caderninho que eu já falei no vídeo passado, escrever toda a lista das pessoas que você vai precisar, para os cargos que você vai precisar no seu trabalho, é hora de buscar essas pessoas. Isso vale tanto para você que vai formar uma equipe, ou para você que vai ter que substituir as pessoas. Escreva lá no caderninho as pessoas que você vai ter que substituir. Orou, Senhor, agora é hora de você buscar essas pessoas. Às vezes nós olhamos na igreja e nós não vemos ninguém para fazer o trabalho. Quero contar aqui uma experiência. Uma vez eu estava coordenando o departamento de escola bíblica dominical de uma congregação. Eu era coordenadora geral, mas eu também era professora das senhoras dessa escola bíblica dominical. E para mim estava ficando muito puxado fazer as duas coisas. Era uma igreja pequena e a gente olhava lá, tanto eu como o pastor, e nós não víamos ninguém que pudesse assumir essa questão de dar aula para as irmãs, ser professora das irmãs. E eu estava muito preocupada porque a classe estava indo muito bem e a minha preocupação era colocar alguém lá que desse algum probleminha, algum prejuízo para a classe. E a gente olhava com os nossos olhos carnais, é claro, nós não achávamos ninguém, mas lá tinha uma irmã. Essa irmã era muito tímida, mas todas as vezes que eu pensava nessa questão de arrumar uma pessoa, uma professora, só vinha o nome dela na minha mente. E aí quando foi um dia, eu cheguei para o pastor e conversando com ele sobre essa dificuldade, eu falei, pastor, só me veio um nome na mente. Quando eu falei isso, ele falou, é a irmã Eva. A Eva deve estar ouvindo, se caso algum dia ela ver esse vídeo, ela sabe que é dela que eu tô falando. Quando ele falou isso, nossa, meu coração até acelerou. Eu falei, pois é, a irmã Eva mesmo, pastor. Ele falou, irmã, pois Deus tem tocado no meu coração. Aí eu falei, mas pastor, ela é tão tímida, ela só fica lá no cantinho dela, vozinha fraquinha. Aí o pastor falou, não, minha irmã, mas se Deus está tocando no meu coração, no seu coração, é a irmã Eva que nós vamos colocar. Nós colocamos a irmã Eva. Conversei com ela, irmã, será que eu dou conta? É aquela história, não sei o que, eu dá sim, irmã Eva. Claro que eu fiquei preocupada. Preparei toda a aula, pensei assim, vou ver qual vai ser ali, de repente a irmã Eva dá a primeira parte da aula, eu dou a segunda. Quando eu cheguei lá, a irmã Eva tinha feito uma revolução. Ai, meu Deus. A irmã Eva já tinha feito uma revolução no local que dava aula. Ela já havia pegado aquelas cadeiras, colocado em círculo, ficou desenhado lá um negócio do giz no chão. Quando eu olhei aquilo, eu até me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, o que a irmã Eva está inventando? Bom, para resumir a história, a irmã Eva se tornou uma das melhores professoras que eu conheço. A classe da irmã Eva cresceu, que eu já estava até com medo de eu ter que assumir aquela classe. E a classe ia afundar. Porque, meu Deus do céu, as irmãs eram todas ali prestando atenção, observando, e cada aula a irmã Eva trazia alguma coisa diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós olhamos para a igreja e nos nossos olhos carnais nós não enxergamos alguém com muita capacidade que está ali. Então, ore ao Senhor e peça a Ele para abrir seus olhos espirituais e comece a procurar. Não se prenda, por exemplo, à questão da idade. Às vezes nós queremos colocar no ministério infantil adolescente. É muito bom, eu comecei a trabalhar com criança, eu tinha 11 anos de idade. Porém, depende muito do cargo que você coloca. Hoje em dia as crianças estão precisando de pessoas mais amadurecidas. Não que um adolescente não seja amadurecida, porque dá certo, existem adolescentes que já foram chamadas para o Senhor. Mas dependendo do cargo, procure uma pessoa mais amadurecida. E outra coisa, não se prenda também no fato da pessoa, você olhar para a pessoa e achar que ela é muito idosa. A minha mãe, ela tem mais de 70 anos e ela trabalha maravilhosamente com criança. Eu conheço muitas irmãs e se você tem uma idade já assim, que as pessoas falam, já não dá mais para trabalhar com criança e trabalha, coloque seu comentário aqui. Talvez ela não vá mais dar conta de fazer, por exemplo, de pular com as crianças, mas ela vai dar conta de fazer tantas outras coisas. E tem uma coisa que é muito importante, que nós não podemos nos apegar.
é a questão se a pessoa é formada ou não em alguma área relacionada às crianças. Eu já vi pedagogas, por exemplo, fazendo um trabalho maravilhoso com criança, mas eu já vi pedagogas que foram verdadeiros desastres no Ministério Infantil, porque embora elas sejam formadas nessa área, elas não têm a chamada. Talvez a chamada delas é para o departamento de senhoras, embora ela seja pedagoga. Vocês entenderam? Agora, se você conseguir pessoas formadas, pessoas que têm experiência para te ajudar, vai ser maravilhoso. Mas não se apegue a isso. Na verdade, os grandes coordenadores de criança que eu conheci na minha vida, eles não tinham formação nenhuma, mas eles dependiam do Senhor. Porém, se você tiver, e se essa pessoa tiver chamada, é claro que Deus vai usar toda essa instrumentação que ela tem para poder fazer um maravilhoso trabalho. Depois que você formou toda a sua equipe, você mostra para o pastor primeiro. Pastor, eu estou pretendendo convidar essas irmãs aqui. O que o senhor acha? Não vá convidando antes de falar com o pastor. Isso é um grande erro. Por mais que ele tenha te dado a liberdade de escolher, mostre para ele a lista e deixe ele fazer as considerações dele. Às vezes, o pastor vai dizer, essa daqui você não pode colocar. Não desobedeça. E nem fique chateado. Coloque, ore ao Senhor e peça ao Senhor outra pessoa para colocar. Sabe, uma das grandes provas que eu fiz no meu ministério, eu vou falar sobre isso aqui, sobre essa questão do pastor, talvez no próximo vídeo, mas assim, uma das grandes coisas especiais que eu tive no meu ministério foi justamente o apoio dos meus pastores. Mas para isso, eu sempre orei ao Senhor e falei, Senhor, que o meu pastor só aceite aquilo que for a tua vontade. E aí, quando o pastor dizia não, eu entendia que a vontade de Deus estava prevalecendo naquele momento. Depois de você fazer todas aquelas escolhas, aí você vai convidar cada um. O convite é algo muito especial. A pessoa que vai ser convidada para um trabalho tão especial como esse, ele precisa ver paixão nos seus olhos. A hora que você for convidar, você tem que mostrar para ele que você acredita que ele vai fazer aquele trabalho. Você precisa mostrar para ele que você também está desejando fazer o melhor, que você ama o que está fazendo e que você quer de todas as formas que dê certo. Mostre para ele que não vai trabalhar para você, mas ele vai trabalhar para Deus. Se for alguém, por exemplo, na área de louvor, mostre para essa pessoa como ele vai poder levar a criança à adoração, ensinar essa criança a adorar. Da mesma forma, aquela que vai fazer o lanchinho. Você vai dizer, irmã, através das suas mãos as crianças vão ter memórias espirituais. Porque quando você fizer um lanchinho gostoso, aquilo vai ser atrelado, ela vai lembrar, no dia que a tia ensinou aquele versículo, a irmã fez um lanche maravilhoso, até hoje eu lembro daquele lanche. Mostre para eles que eles não estarão ali apenas assumindo o cargo. Não falta trabalhadores para a obra do Senhor. Não falta, eu tenho isso como experiência. Eu trabalhei em igreja muito pequenininha, já trabalhei em igrejas grandes. E todas elas, nunca faltou pessoas para me ajudar. Então eu digo para você, não falta. Se você está sentindo falta de alguém para te ajudar, dobre o joelho, ore ao Senhor. A Bíblia diz assim, orai, rogai para que o Senhor envie trabalhadores para a sua obra. Depois de você convidar todas elas, no caso de você escolher a equipe, aí vai ser a hora de você fazer a reunião. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Mas vamos falar agora sobre outro aspecto, que é a questão da pessoa que vai substituir apenas algumas pessoas da equipe. Nesse caso, já é um pouquinho mais complicado, porque você já vai pegar uma equipe pronta. Aí o seu trabalho é um pouquinho diferente. Você vai precisar, a princípio, conhecer essa equipe. Sabe, tem que ter muito cuidado. Como esse assunto é um assunto que tem muita coisa para falar, eu vou gravar um vídeo aqui conversando com vocês quando nós começamos a coordenar um Ministério Infantil e a equipe continua a mesma da coordenação passada. Se você pegou a equipe já pronta, é claro que ali vai ter algumas pessoas que vão dizer não, que não querem mais. E o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa do primeiro caso que eu falei. Você vai orar ao Senhor e você vai pedir direção de Deus. E você vai então ali ver as pessoas que podem te ajudar para poder suprir aquela necessidade, aquela situação ali que está precisando. Quando essa pessoa vier pedindo para você que quer sair, pergunte para ela por que ela quer sair. Porque muitas vezes o que faltou foi uma falta de sincronismo entre ela e o coordenador passado.
Então você pode conversar e resolver. Mas se essa pessoa insistir em sair, se essa pessoa vier com muita reclamação, não pense assim que você vai fazer muito melhor do que aquele líder. Talvez a pessoa está na posição errada. Talvez aquele não é o chamado, não é o dom dela, né? Ela está doida para sair, ela está saturada, às vezes ela está ali muito tempo. Então, você agradece a ela. Fala que com certeza ela foi muito importante para aquele ministério, que as suas obras estão registradas lá no céu. Agradece a ela mesmo, mostre para ela que você reconhece o trabalho dela. Ore por ela, agradeça, Senhor, muito obrigado pelo tempo que o teu servo, a tua serva passou nesse trabalho, fazendo essa função. Agora, Senhor, me oriente para poder eu conseguir outra pessoa para substituir a tua filha, mas eu louvo ao Senhor pelo tempo que ela passou aqui. Depois disso, despeça com carinho. E aí, então, você vai procurar alguém para substituir essa pessoa. Existe também aquela situação em que só você é trocado. Nós já temos que agir de forma diferente. Nós precisamos conhecer a nossa equipe. Conversar com cada uma. Talvez você já fazia parte, era a segunda, foi passada para a primeira, coordenadora ou coordenador. Você já conhece, né? Mas é hora de você conversar. Eu gosto muito de conversar um por um, pessoalmente, sozinho com aquela pessoa. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que isso estreita a relação. Quem já trabalhou comigo sabe disso. Cada pessoa que eu trabalhei, eu tive um relacionamento pessoal. Mas nós precisamos ter aquele, vamos dizer, aquele aconchego, aquela intimidade espiritual com as pessoas que nós coordenamos e que nos ajudam na coordenação, porque elas são únicas. Elas são únicas. Eu me lembro que eu só tive um problema com uma pessoa que me auxiliava durante toda essa minha vida, que eu não consegui ter esse contato com ela. Mas porque, na verdade, ela tinha vontade de sair, mas logo ela saiu também, ela foi substituída, né? E Deus me deu, então, alguém ali especial para esse aspecto. Porque muitas vezes a pessoa está ali no cargo, mas não é aquilo que ela deseja. Deixa eu falar uma coisa para você. É interesse do Senhor que você faça uma boa coordenação. Deus está interessado que você faça um ótimo trabalho. E Ele sabe que você depende de pessoas para te ajudar. Deus, Ele não nos deixa, não nos desampara. Ele está do nosso lado sempre. Ele sempre vai te ajudar se você quiser fazer o trabalho dele com amor e com dedicação. Então não tenha medo, não se desespere, não se preocupe além da conta. A Bíblia diz assim, olha, que nós devemos entregar a Ele as nossas ansiedades. Talvez você assumiu o trabalho agora e você está preocupadíssimo, pensando, meu Deus, quem vai me ajudar? E talvez você está em uma igreja que é só você, não tem ninguém, você se ofereceu para trabalhar com as crianças. Deus, Ele faz uma coisa muito especial, que já fez comigo nessa situação, renova nossas forças, oh aleluia. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez você vai pensar assim, meu Deus, como eu vou dar conta? Você vai dar conta em nome de Jesus, porque aquele que te chamou garante isso. E olha, seja amigo dos pais, do pastor, das pessoas, e você vai descobrir que o teu Deus não vai deixar você fazer o trabalho sozinho. Então, um grande segredo está lá no início, quando eu falei sobre a oração. Ore e dependa de Deus. A obra dele. A Bíblia diz assim, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Mas ele não diz que continuaria assim. Ele diz assim, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua obra. E tem muita gente disposta a fazer a obra do Senhor. O que Satanás quer é turbar nossa mente, fechar nossa visão espiritual, para nós pensarmos que não existe ninguém que queira trabalhar para o Senhor, mas existe na sua igreja, seja ela grande ou pequena. Bom, conversei um pouquinho com vocês sobre essa questão de escolher a equipe. Não é fácil, mas dependa do Senhor. Ele está do seu lado. Quero dizer para você que é muito importante você comentar aqui no canal, dar o seu like, compartilhar, porque assim o YouTube entende que esse vídeo foi importante para você, está sendo importante, e ele passa a indicar os vídeos. E nós temos aqui no canal um projeto maravilhoso,
que traz o título do canal, que é Uma Kombi, uma Missão. Vai lá, conheça esse projeto, veja os vídeos. É um projeto especial, nós levamos a palavra de Deus às crianças do estado do Pará. São vilas pequenas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós também fazemos um trabalho de combate à pedofilia nessas vilas. Nós convidamos você a participar de alguma forma. Vai lá no nosso site, lá nós temos muita coisa boa para você, que é líder de ministério infantil. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua vida. Olha, não se esqueça, quem ganha uma criança para Cristo, salva uma vida inteira. A paz do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família.